Olá, seja bem-vindo à disciplina Crescimento e Desenvolvimento. Meu nome é Everton e vou trabalhar com vocês o conteúdo de nossa primeira aula. Nessa aula estudaremos sobre nossa principal ferramenta de trabalho, que é o ser humano. Veremos que cada ser humano apresenta diferentes características e essas características são influenciadas por aspectos como a genética, o ambiente que ele vive, as pessoas com quem ele convive e as coisas que ele faz no dia a dia. Nesse sentido, veremos inicialmente o termo individualidade biológica, que refere-se à variabilidade entre elementos da mesma espécie, que determina que não hajam seres exatamente iguais entre si. Então, saber esse conceito é extremamente importante, porque isso vai nos ajudar, enquanto profissionais e professores de educação física, na tomada de decisão mais assertiva possível, uma vez que nem sempre o que funciona para um determinado indivíduo vai funcionar para outro. E vai caber ao nosso feeling, à nossa preparação técnico-científica, fazer ajustes para que o nosso cliente, o nosso aluno, o nosso paciente, ele tenha os melhores resultados possíveis dentro do seu objetivo. Entre os aspectos relacionados à individualidade biológica, podemos citar, por exemplo, o aspecto genético, que vai definir se o indivíduo é da cor preta ou da cor branca, se é do sexo masculino ou é do sexo feminino, e ou mesmo qual a condição morfológica desse indivíduo, qual a estatura ele vai alcançar, né, enquanto adulto, qual vai ser a sua compleição física, vai ser um indivíduo mais atarracado, ou um indivíduo mais longilíneo, um indivíduo mais magro, enfim. Podemos também entender as questões relacionadas ao funcionamento dos diferentes sistemas corporais, no caso, a fisiologia de cada um dos sistemas, o que pode favorecer que esse indivíduo tenha, por exemplo, mais aptidão em determinado tipo de prática esportiva. Alguns indivíduos têm uma maior possibilidade e capacidade de desenvolvimento, por exemplo, da condição cardiorrespiratória. Então, é possível que, se esses indivíduos treinarem adequadamente em provas de longa distância, como corridas longas, maratonas, ciclismo, eles sejam bons atletas nessas provas. Ou mesmo, por outro lado, se o indivíduo tem mais fibras musculares propícias a desempenharem uma grande quantidade de força, eles podem se sair muito bem nas provas que requerem muita força muscular, muita explosão muscular, né, nos esportes de invasão como o basquete, o handball, ou mesmo em provas do atletismo. Adicionalmente, citamos um fator que influencia na diferença individual, a questão psicológica, que pode, por exemplo, predizer ou determinar ou favorecer que alguém seja mais tímido ou extrovertido. Do ponto de vista biológico e fisiológico, por exemplo, nós temos diferenças entre o sexo. Os homens, né, em relação às mulheres, apresentam um maior coração, uma maior massa cardíaca do que as mulheres. Essa maior massa cardíaca, vocês vão ver isso ao longo do curso, da formação de vocês em educação física, favorece o desempenho maior do que a mulher em diferentes aspectos, né? Principalmente em provas de longa duração, aquelas que dependem de muito sangue chegando à musculatura. Então, isso pode trazer alguma vantagem para o homem quando comparado à mulher. Obviamente, isso é uma comparação genérica. Adicionalmente, os homens também têm um maior pulmão do que as mulheres, o que também favorece que mais sangue seja oxigenado, que mais oxigênio chegue aos músculos e pode favorecer os homens quando comparado de forma genérica às mulheres em algumas atividades que requeram mais oxigênio, atividades aeróbicas de longa duração. Por outro lado, os homens têm fibras musculares que têm características de maior quantidade de produção de força e velocidade. Essas fibras são chamadas de brancas, embora elas sejam vermelhas, mas é uma denominação usual. E as mulheres têm mais fibras vermelhas. Então, no geral, o homem consegue relativamente fazer mais força do que as mulheres, mas as mulheres são mais resistentes aos esforços duradouros do que os homens.
Então são características relacionadas ao sexo. Obviamente, pode acontecer e acontece, na verdade, que muitas mulheres, quando treinadas ou por diferentes aspectos, como a questão da genética, conseguem vencer diversos homens em atividades que demandam desempenho de força, velocidade ou resistência. Isso já me denota a informação que não é só o fator biológico que vai garantir que alguém seja campeão ou que alguém vai conseguir sobrepor o outro em determinada modalidade ou capacidade física que esteja sendo testada. Outro aspecto relacionado à diferença individual refere-se à idade ou à faixa etária. Então, a gente espera que, dependendo da idade do nosso aluno, do nosso cliente, do paciente, ele tenha demandas diferentes, ele tenha respostas diferentes a um determinado estímulo. Se observarmos, por exemplo, a marcha de um adulto, né, um adulto saudável e fazendo uma caminhada pela rua. Então, vamos observar um determinado padrão de comportamento motor. Mas se compararmos a marcha desse adulto saudável caminhando pela rua com a marcha de uma criança e de um idoso, vamos observar que existem diferenças nessa marcha. E a que se devem essas diferenças? A criança, muito provavelmente, está relacionada a processos ainda de aprendizagem, e o idoso, essa marcha diferente, está relacionada, muito provavelmente, aos processos embutidos no envelhecimento que causam, por exemplo, perda da força muscular, da massa muscular. Outros aspectos que também influenciam na diferença entre as pessoas é onde aquela pessoa vive, qual é a cultura na qual ela vive e as experiências que elas tiveram ao longo da vida. Se a gente usar, por exemplo, as experiências esportivas, pode ser que uma criança que se especializou antes de outra em determinado esporte, ela seja mais hábil tecnicamente naquele esporte do que a criança que trabalhou de forma mais generalizada. Entretanto, essa precocidade de quem se especializou muito cedo pode fazer com que em poucos anos ela desista de fazer aquele esporte, aquela atividade, porque ela fez aquilo a vida inteira. As articulações podem estar sobrecarregadas, os músculos cansados, por só fazer aquilo a vida inteira. Então isso pode favorecer, por exemplo, na condição de individualidade biológica. Adicionalmente, o nível de ativação e motivação ideal para o aprendizado. Eu posso, por exemplo, em uma criança de 5 anos, embora não seja o correto ou adequado, fazer com que essa criança se especialize o mais rápido possível no futebol. E às vezes a criança não tem motivação para tal. Ela não vai se sentir motivada, não gosta, atraída daquele esporte, ou daquela prática, daquelas orientações. Então não necessariamente quer dizer que ela vai ser um bom atleta de futebol. Então depende da motivação da criança, ou do adolescente, ou do adulto, para que ela faça aquela atividade por mais ou menos tempo. Então cabe a nós, enquanto profissionais de educação física, entender qual é o momento certo de estimular quanto à aprendizagem de determinado aspecto motor, de determinada habilidade física, de determinada técnica esportiva. Quais aspectos eu devo favorecer para que essa criança, esse adolescente, esse adulto se sinta motivado para que ele realmente faça aquilo que eu estou propondo? Então, são aspectos que devemos entender que vai nos ajudar, mais uma vez, na tomada de decisão, na orientação dos nossos alunos e nossos clientes. Então, as diferenças individuais, elas são traços estáveis e constantes, e não efeitos transitórios. Então, esses aspectos individuais são difíceis de ser mudados. Eu não consigo, por exemplo, mudar a cor da pessoa, né? Eu não consigo mudar as características fisiológicas, se ela tem muitas fibras rápidas, né, de que possuem capacidade de produzir muita força rápida, força veloz, então ela seria um bom velocista, mas nunca seria, por exemplo, um campeão na maratona. Ela até consegue correr uma maratona, se treinar, mas ela nunca vai ser o campeão, porque às vezes um indivíduo que, além de treinar muito, tem fibras mais resistentes, as fibras chamadas lentas, fibras musculares lentas, eles poderiam, né, ter mais sucesso na maratona do que aqueles na condição diferente. Nesse sentido, vamos estudar dois conceitos, que é os genótipos
e os fenótipos. Aqui a gente tem em tela a apresentação do que é genótipo, que refere-se basicamente às capacidades do indivíduo. Estão relacionados, como o próprio nome já sugere, aos genes, à genética. Então, o termo genótipo está referenciando a uma situação na qual o potencial de um aluno, de um atleta, né, como a sua composição corporal e um biotipo, a sua altura esperada, a força máxima que ele pode desempenhar em uma atividade e os tipos de fibra muscular que ele vai ter de forma predominante são influenciados pelos genes. Então, os genótipos são características ou traços determinados geneticamente ou pelo processo de crescimento e maturação e não podem ser facilmente modificados pela prática. Já o fenótipo está relacionado à habilidade, ao processo de aprendizagem, de treinamento. E o fenótipo é responsável pelo potencial ou pela evolução das capacidades envolvidas nos genótipos. Então, vamos considerar que o antigo campeão mundial e olímpico dos 100 metros rasos, Usain Bolt, muito provavelmente ele tem em sua constituição muscular mais fibras musculares rápidas, né, ou fibras brancas, fibras que produzem muita força rápida, muita força muscular. Mas isso não iria garantir por si só que ele fosse campeão olímpico e campeão mundial. O que pode favorecer ele ser campeão olímpico e mundial? Justamente o treinamento dessas habilidades, dessas capacidades. Tá? Então, a aprendizagem motora, as habilidades esportivas e as adaptações ao meio ambiente vão influenciar no fenótipo. Eles podem sim ser modificados pela prática e representam algumas limitações na performance. Aí vemos a relação de aprendizagem e maturação. Então vai depender daquele indivíduo quanto à faixa etária, quando ele é introduzido em determinado processo de aprendizagem motora, por exemplo, e qual a maturidade que ele tem para receber aquele processo e conseguir executá-lo com motivação e com determinação. Existem diferentes maneiras de a gente determinar o nível de desenvolvimento humano. Entre essas maneiras, o critério mais utilizado e até o mais fácil é o critério cronológico, aquele determinado a partir da data de nascimento de cada um de nós. A estrutura temporal ela abrange a sequência de fases e momentos que caracterizam e compõem os diferentes níveis de aprendizagem esportiva, conforme as diferentes faixas etárias e acervo de experiência. Entretanto, não é apenas a estrutura temporal que determina se, por exemplo, um indivíduo de 7 anos de idade já pode realizar algumas ações, algumas habilidades motoras. Porque alguns indivíduos com 7 anos de idade, por exemplo, podem ser mais hábeis em uma tarefa e outros nessa mesma faixa etária menos hábeis. Então, a estrutura temporal por si só não vai me determinar, né, o nível de habilidade daquele indivíduo. Os níveis de desenvolvimento corporal, né, biológico, eles podem ser classificados de muitas maneiras. O mais popular, como eu já disse, é o da idade cronológica, que é um método universal, que é vou saber quantos anos o indivíduo tem, né, a data de nascimento, quantos meses ele já viveu, etc. Existe uma classificação que é até bem aceita, embora existam outras, que é de Galahu, que classifica os indivíduos ao longo de sua vida em diferentes estágios, né, em diferentes fases. E essas fases são atreladas a períodos cronológicos específicos. Então, vou citar aqui alguns, né, embora é algo só para exemplificar na nossa aula. Então, a gente considera, por exemplo, que a infância, de forma geral, é dividida em duas etapas, primeira infância e a infância propriamente dita, onde o período neonatal, né, após o nascimento, vai até 1 mês de vida, o início da infância até o primeiro ano de vida e a infância posterior até os 2 anos. Já a infância propriamente dita, ela é subdividida em 3 fases,
onde o período de aprendizado seria de 2 aos 3 anos, a infância precoce de 3 a 5, a infância intermediária barra avançada de 6 a 10 anos. Assim temos diversificações nas fases para o sexo masculino e feminino na adolescência, temos o período que compete à vida adulta, a meia-idade e a terceira idade. E já podemos fazer um exercício de reflexão. Será, por exemplo, que todo indivíduo de 20 anos ele é tido como adulto? Será que ele tem já as responsabilidades do indivíduo adulto, né? Se organiza enquanto indivíduo adulto? E por outro lado, será que toda pessoa de 60 anos de idade ou mais de 60 anos de idade, né, já é uma pessoa senil, com problemas na saúde, com depreciação na força muscular, na flexibilidade, de forma significativa? Então a gente já consegue ver mais uma vez elementos que mostram que, embora possamos classificar os indivíduos quanto aos períodos da vida pela condição temporal, mas isso não é a determinante principal. Então, outras formas de se avaliar, né, o indivíduo quanto à sua individualidade estão relacionadas, por exemplo, à avaliação da idade biológica, a qual iremos estudar nessa aula, e também da idade emocional, que não iremos estudar nessa aula. Sobre a idade biológica, ela pode ser avaliada do ponto de vista esquelético, avaliando como é que está o perfil ósseo daquele indivíduo, o perfil dental dos dentes, da condição das formas corporais e da condição de maturação sexual. Sobre a idade esqueletal, observamos em tela a imagem de ossos da coxa, chamado fêmur, e vemos à direita que esse osso, né, esse fêmur, ele apresenta em sua diáfise, que é essa porção do mesmo, né, principalmente durante o processo de crescimento, uma coisa que chamamos de disco epifisário. O que é esse disco epifisário? É um tecido que ainda não se calcificou e que é a partir dele que o indivíduo vai crescer em estatura. Então, quando uma determinada criança ainda tem muita cartilagem epifisária, significa que ela ainda vai crescer alguma coisa. Por outro lado, se uma criança, um adolescente que já calcificou esse disco, significa que ele já cessou o crescimento. Então, conseguir visualizar esse disco, isso é possível a partir de imagens de raio-x, nos diz, por exemplo, como é que é a idade biológica daquele indivíduo. Temos então a representação aí de um raio-x de uma mão de um bebê. O que a gente consegue observar? Que parece que está faltando ossos aqui. Na verdade existem os ossos, só que o raio-x ele não consegue ter sensibilidade para o tecido mole, no caso aqui das cartilagens, que ainda não se calcificaram. Então, quando é feito um raio-x da mão de um bebê, a gente vai perceber que poucos ossos estão calcificados, ainda há muito osso para se calcificar, isso sinaliza que o bebê vai crescer bastante ainda. Vamos vendo que à medida que esse bebê vai ficando mais velho, os ossos já vão sendo calcificados e já aparecem no raio-x. E que a altura dele agora, ele ainda vai crescer, porque não calcificou ainda, mas ele ainda vai crescer não tanto quanto ele era bebê, que ele tinha uma margem muito maior para crescimento. Agora a margem de crescimento é menor. No adolescente, ainda mais calcificação, e no adulto, né, o raio-x mostra todos os ossos calcificados, sinalizando que o crescimento já cessou. Aqui temos a representação de um raio-x de verdade, né, com todos os ossos do carpo já formado. Outra forma de avaliar a individualidade biológica do indivíduo é a partir da idade dental. Então temos uma figura que representa aqui os germes de dentes permanentes, são os dentes que vão surgir após os dentes de leite chamados descidos caírem.
E quando é feito um raio-x, né, da boca de uma criança ou adolescente e percebe-se, por exemplo, que ainda existem muitos germes de dentes permanentes, significa que ela ainda do ponto de vista de desenvolvimento biológico ainda tem muito a se desenvolver, ou ainda tem alguma coisa a se desenvolver. Por outro lado, um adolescente, né, uma criança, um adolescente que já não tem mais os germes dos dentes permanentes, porque agora eles já são os dentes permanentes, significa que ela, do ponto de vista maturacional, já está mais avançada. Então, é uma boa forma de se avaliar a idade biológica daquela criança. Podemos também fazer uma avaliação da idade biológica a partir da forma das pessoas, e essa forma relaciona-se à estatura, que a gente normalmente chama de altura, mas o termo é correto é estatura, e a massa corporal, que normalmente chamamos de peso, mas o termo correto é massa corporal. Então aqui a gente tem um quadro que ilustra o gráfico, o comportamento da estatura e da massa corporal de crianças do sexo masculino de 1 mês até os 3 anos de idade. O que a gente observa de forma geral? Que à medida que a criança vai envelhecendo, vai passando o tempo, vai havendo aumento tanto na estatura quanto na massa corporal. E pontualmente sobre a imagem ilustrada em tela, temos uma representação de faixas em azul claro, tanto para massa corporal quanto estatura, e temos outras linhas em azul, mais em cima e mais abaixo. O que representa cada um desses elementos? As faixas em azul significam os valores médios esperados para aquela população. E as linhas em azul que estão abaixo da faixa azul, seja para massa corporal ou estatura, representam uma condição das pessoas que estão abaixo da média. E as linhas acima significam a condição das pessoas que estão acima da média. Então, se a gente pegar, por exemplo, um menino de 1 ano e 6 meses, é esperado que ele tenha uma massa corporal aproximadamente de 11 quilos. Então, aqui, ó, 18 meses, então espera-se que ele tenha mais ou menos 11 quilos. Por outro lado, se uma outra criança ou aquela mesma criança vai ao médico, aí sobe na balança, vai pesar, ele tem que por volta de 9,5 kg, isso está sinalizando para o médico que essa criança tem um peso abaixo do que ela deveria ter naquela faixa etária. Isso é um problema? Nem sempre. Tem que se avaliar outros aspectos. Porque, como eu disse, só para a gente já ter isso em mente, o crescimento e o desenvolvimento ele é multifatorial. Mas se eu tiver uma criança com 18 meses que tenha lá por volta de 13, 14 quilos, né, ela aqui nessa linha azul, então se ela tem aqui 13 quilos, significa que ela está com sobrepeso e isso pode sinalizar um problema, precisa se investigar. A mesma consideração é feita para a estatura, estar na média, abaixo da média ou acima da média. Existe essa possibilidade de classificar a idade biológica morfológica também para as meninas. Se a gente observar, voltando rapidinho, ó, até os 3 anos de idade é muito parecida as figuras, tanto em azul quanto em rosa, porque não muda muito o desenvolvimento o crescimento, melhor dizendo, em estatura e massa corporal dos meninos e das meninas. Só que de 3 anos de idade até os 18 anos, isso vai mudar um pouquinho em relação ao sexo, né? A gente tem comportamentos semelhantes, mas não exatamente iguais. Então é possível prever também ou identificar se um menino de 15 anos tem a massa corporal dentro do que é esperado para a faixa etária, que seria aqui em torno de 55 quilos, e a estatura em torno de 1,70 m. Então dá para se ter essa percepção. O mesmo pode ser feito para os meninos, mas percebam que as curvas agora já são um pouquinho diferentes. Se a gente observar principalmente a estatura, né, e a massa corporal, o que a gente observa? Comparando as duas figuras rapidamente.
Os meninos tendem a ter mais estatura com 15 anos, 1,75 m, e as meninas com 15 anos em torno de 1,60 m. Também, então, a idade morfológica ela recebe alguma influência da idade biológica. Uma outra forma de considerar a idade biológica a partir da avaliação morfológica é a partir do índice de massa corporal, o IMC, que eu acredito que todos conheçam. O que é o IMC? É pegarmos o valor da massa corporal do indivíduo, vamos supor 70 quilos, e dividir pela altura ao quadrado. Vamos supor que a altura dele é 1,70 metros, 1,7 metros. Então, vou multiplicar 1,7 por 1,7. O resultado vai ser o valor que eu vou dividir de 70 quilos. Então, vou ter o IMC. E a consideração do IMC dentro de valores ditos normais, de sobrepeso e de obesidade, para cada uma das faixas etárias. Uma forma de classificar se o indivíduo está dentro do que é esperado para aquela faixa etária e para aquele sexo, uma vez que o IMC também tem tabela específica para as meninas. Sobre a idade sexual, também podemos ter uma ideia da individualidade biológica de cada um dos indivíduos. Então, é possível, por exemplo, que aos 9, 10 anos de idade, algumas crianças já apresentem, do sexo masculino, apresentem caracteres masculinos de indivíduos mais velhos, né? Às vezes algum pelo pubiano, às vezes alguma mudança na voz, pelo axilar. Isso está sinalizando, por exemplo, que aquele menino ele está maturacionalmente à frente do que ele deveria estar para a sua faixa etária. E alguma investigação a mais pode ser realizada ou deve ser realizada. Então é possível, pelos caracteres sexuais masculinos, avaliar ou ter uma ideia dessa idade biológica de cada menino. O mesmo ocorre para as meninas, né? A partir da verificação da presença ou não de pelos pubianos, pelos axilares, a ocorrência ou não da menstruação, aparecimento de acne, desenvolvimento da mama. Temos um gráfico aqui que representa o que eu venho falando na aula de hoje muito bem. Foi um estudo que foi realizado em uma escola com 221 crianças, sendo 101 meninos e 120 meninas, e foi avaliado a idade biológica a partir do raio-x do pulso de crianças de 12 anos e 9 meses de idade em média. Então, em média, dessas 221 crianças, a idade média delas era de 12 anos e 9 meses. O que foi observado ao fim do estudo? Que dessas crianças, existiam lá um menino que a idade biológica dele, avaliada pelo raio-x do pulso, era de 9 anos. Mas existiam 3 meninos, aqui em azul, que a idade biológica deles, a partir do raio-x do pulso, era equivalente a 15 anos de idade. Então perceba aí, né, dentre várias crianças com média de idade de 12 anos e 9 meses, algumas biologicamente têm 9 e outras biologicamente têm 15. E isso não foi muito diferente para as meninas. Haviam 3 meninas com idade biológica de 10 anos e uma menina com idade biológica de 15 anos. Então, isso serve para nos mostrar ainda mais que devemos considerar os indivíduos como únicos. Se pensarmos numa aula de educação física escolar, imagine, por exemplo, esse menino ou essa menina, esses meninos ou essa menina de 15 anos, fazendo uma atividade física de contato com esse menino que tem uma idade biológica de 9. Se a gente for pensar nas possíveis morfologias de cada um desses, né, algo discrepante pode estar evidente. É possível que esses indivíduos aqui que tenham idade biológica de 15 tenham uma maior estatura, maior massa corporal do que esse. E se a atividade física for de contato, como eu falei anteriormente, pode haver aí um desequilíbrio nessa atividade. Então, só para a gente poder pensar um pouquinho nesse aspecto. Alguns termos
que são importantes para a gente utilizar, né, nessa aula e vamos ver ao longo de todo o nosso curso. Crescimento e desenvolvimento. O que é crescimento? Toda vez que a gente falar em crescimento, a gente está falando em algo quantitativo. Então, estou falando aumento da altura, da estatura, aumento da massa corporal e aumento do volume corporal, a partir do IMC, por exemplo. Já o desenvolvimento refere-se a um aumento qualitativo, que é a soma dos processos de crescimento. Então, quando eu aumento isso daqui, né, altura, peso, volume, isso se soma e vai descrever de forma a diferenciação do organismo. As minhas funções vão modificando, eu vou ficando mais hábil, né, mais resistente, mais forte. Então, o desenvolvimento está relacionado à qualidade e o crescimento à quantidade. Então, quando o desenvolvimento da criança é dentro do esperado, há uma harmonia entre a idade biológica e cronológica. E a nossa referência para, entre aspas, classificar uma determinada criança. Mas quando essa harmonia ela não ocorre, né, há uma divergência entre crescimento e desenvolvimento das crianças. E pode haver uma discrepância entre uma criança biologicamente mais desenvolvida e outra. Então percebam, pode haver, não necessariamente há, mas já pode estar sinalizando para a gente a necessidade de se investigar um pouco mais. Outros termos que são importantes de nos habituarmos com ele ao longo do nosso curso de educação física, né, e principalmente nessa disciplina. O desenvolvimento motor está referindo a um processo sequencial e contínuo relacionado à idade, pelo qual o comportamento motor se modifica, se desenvolve. Então, quando eu falo de desenvolvimento motor, eu estou falando de um processo que o meu comportamento motor vai melhorar. Então, quando eu não sei andar de bicicleta e aprendo a andar, estou falando de um processo onde o comportamento motor, né, as ações mecânicas, motoras, vão se modificando, vão se aprimorando. A aprendizagem motora refere-se aos ganhos obtidos e esses ganhos são permanentes, associados à prática ou experiência. Então, eu aprendi a andar de bicicleta, então eu tive um ganho motor para aquela habilidade, que refere-se às questões coordenativas e de equilíbrio, por exemplo. Então, esse ganho que eu tive, ele é permanente e está associado ao quanto eu pratiquei e tentei andar de bicicleta e a forma que eu andei ao longo, né, da minha vivência. O controle motor refere-se a uma área de estudo nos quais os aspectos neurais relacionados ao sistema nervoso, físicos e comportamentais do movimento estão envolvidos. Então, é estudar por que eu consigo realizar uma atividade motora de um esporte, por que eu consigo aprender a andar de bicicleta, né? Qual que é o processo, qual a importância do sistema nervoso nesse processo, existe uma ordenação, existe uma estrutura? Então, é uma área de estudo do aspecto comportamental do movimento. O crescimento, a gente já viu, refere-se ao aumento do tamanho do corpo, tanto em estatura quanto em massa corporal e das partes que o compõem, um aspecto quantitativo. A maturação, que é o desenvolvimento, refere-se ao avanço qualitativo na constituição biológica, né, e ela pode se referir à célula, ao órgão, né, ou ao avanço do sistema em composição bioquímica, em vez de somente tamanho. Então a gente vai ver aí em disciplinas como fisiologia humana, fisiologia do exercício, que a célula desenvolve a sua função, ela fica mais especialista em realizar determinadas funções, algumas alterações bioquímicas ocorrem, nos deixando mais fortes, mais resistentes, etc. Tudo isso está referindo à maturação. E já o envelhecimento, teremos uma aula só para tratar desse aspecto, refere-se a um processo que ocorre com a passagem do tempo, né? Alguns autores dizem, e eu também concordo, que desde que a gente nasce, a gente já está envelhecendo. Só que existe um marco temporal, cronológico, onde esse envelhecimento nos acomete mais, que nos levam a perder adaptação ou função total, ou
eventualmente, a morte. Muito obrigado.